Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar nossa pregação esta noite, né? Glória a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles devem dominar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe este irmão, esta irmã que está aí ouvindo esta palavra. Senhor, que esta palavra vá, meu Deus, e produza o resultado, produza frutos, e que este irmão, meu Deus, meu Pai, venha verdadeiramente abrir o coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Mediante essa passagem lida, eu quero trazer uma mensagem com o título: A verdadeira adoração é como aroma suave nas narinas de Deus. A Bíblia no capítulo 4, versículo 7, irmãos, está aqui, Deus está chamando a atenção de Caim. Por quê, irmãos? Porque Caim foi movido ali de uma grande inveja do seu irmão Abel. A Bíblia nos fala que Abel ofereceu o melhor que ele tinha das suas ovelhas a Deus, enquanto Caim ele ofereceu o fruto da terra. Ou seja, nós entendemos aqui, irmãos, que Caim ofereceu o resto a Deus. Quantos cristãos hoje têm sido verdadeiros Caíns diante de Deus? E Abel ofereceu o melhor, irmãos. Então, nós vemos aqui que Deus ele alerta Caim e fala assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus, amados irmãos, está observando o que você oferta a Ele. Deus está observando, irmãos, o seu tempo. Deus está observando o tempo que você gasta com Ele. Deus está observando, amados irmãos, quanto tempo você tira de oração por dia a Ele. Quanto tempo você vive pensando nas coisas do céu. Deus está observando, irmãos, o seu dinheiro, em que você tem investido. Se você tem ajudado o necessitado, tem ajudado no trabalho da igreja. Deus está observando, irmãos, se você tem ajudado o necessitado deste mundo. Então Deus está te observando, irmãos. Deus já não está chamando a atenção de Deus. Ou seja, Deus já não está respondendo. Você sabe por que Deus atentou a oferta de Abel? Ou seja, Deus respondeu. Deus abençoou. Foi algo em que Deus chegou e falou com Abel. Às vezes você pergunta, por que o irmão recebe? Às vezes, por que o irmão tem vários bens? Por que o irmão tem dons espirituais? É porque ele ofereceu o melhor do seu tempo, o melhor que ele tinha, ele deu a Deus. E Deus está observando também na sua vida, amado irmão. Deus quer o seu melhor a Ele, em nome de Jesus, amém? É igual, irmão, a gente vê muitos hoje que compram um carro e põem lá a propriedade exclusiva de Jesus, né, irmãos? Meu Deus, aí quando chove, nem com o carro sai na chuva, né? Nem para a igreja vai no domingo, para não sujar o carro, né, irmãos? Então, muitos têm dizido que como Jesus falou, né, irmão? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, irmãos, Abel, ele ofereceu a Deus como oferta o seu tempo, né? Ofereceu o seu melhor. Então, o que Deus está procurando? Verdadeiros Abéis, né, irmãos? Que oferece o tempo em sacrifício a Deus, oferece o melhor que ele tem, né? Oferece a sua oração, a sua oferta, o seu jejum e a sua renúncia, chamamos de oferta de Abel. Então, irmãos, não ofereça a oferta de Caim, mas ofereça a Deus a verdadeira oferta, que é a oferta de Abel. Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, não tem atentado, ou seja, Deus não respondeu, não chamou a atenção. Como falar atentado quando Deus não tem, né, irmãos, respondido. Deus não chamou a atenção de Deus à oferta de Caim. Porque, né, Caim ofereceu o resto, ofereceu algo simples. Abel não, ele ofereceu algo que lhe custou dinheiro, que lhe custou sacrifício. Foi como Davi falou, né, irmão, pediu aquele campo para oferecer ali sacrifício a Deus, e o proprietário daquele campo falou: não, leva de graça para o Senhor. Ele falou: não farei nada que não me custe sacrifício. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos oferecer, né, irmãos, o nosso tempo, devemos nos sacrificar para a obra de... Está olhando aquela noite que você levantou, irmãos,
com sono e orou. Deus está olhando aquele dia que você ficou sem comer para poder, né, buscar as coisas do céu. O dia que você saiu, irmão, para evangelizar. Todo o seu trabalho a Deus, Deus está observando, irmãos. E nós devemos oferecer o melhor a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim, irmãos, quando Deus ele fala a Caim, aceita, irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia diz, se não fizeres o bem, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Tá vendo, irmãos? E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas. E ainda completa mais, e fala assim, e sobre ti será o seu desejo. Tá vendo, irmãos? Meu Deus, é muito forte, não é, irmãos? Então, pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. Eu quero trazer algo importante para os irmãos aqui. Fazer uma pergunta para os irmãos, trazer algo importante. Por que o ímpio peca e vive no pecado? E por que a vida dele não tem sacrifício? Porque uma pessoa, para realmente ter uma transformação e uma mudança pela parte de Deus, e para que o nome dela seja escrito no livro da vida, e para que a alma dela seja, né, irmão, salva naquele grande dia, né, a pessoa ela vem até a salvação. Quando nós falamos da salvação, irmão, é ser salvo da condenação eterna que Deus tem preparado para os ímpios. Então, o ímpio ele não tem sacrifício. Você já ouviu falar que o ímpio jejuou? Não. Orou? Leu Bíblia? Irmãos, o ímpio ele não jejuma, ele não ora e nem lê Bíblia. Por isso que ele vive na bebedeira, vive na mentira, vive ultrapassando, vive fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus todo o tempo. Sabe por quê? Porque o ímpio ele não conseguiu até hoje chamar a atenção de Deus. Mas quando você começa a orar, começa a ir para a igreja, começa a ler as escrituras, começa a querer renunciar o seu eu para poder servir a Deus, e sabe o que acontece então, irmãos? Algo diferente acontece na sua vida, irmãos. Deus começa a te observar, você começa a chamar a atenção de Deus, irmãos. E aí Deus ele começa a se aproximar de você, o Espírito de Deus começa a habitar na tua vida. Então, quem bebe, já não bebe mais, não vai encher a cara, não vai escutar a música do mundo, não vai rebolar, o irmão não vai, a pessoa ela passa a não contender, né? Se fumava, ela para de fumar, se xingava, ela para de falar palavrão, né? Se adultera, para de adulterar, sabe por quê? Porque ele é constrangido pelo poder da oração e pela palavra de Deus. Então começa a gerar temor no coração dele. Sabe por quê? Porque ele começou a entregar a oferta de Abel diante de Deus. Caim pecou, irmãos, porque não apresentava oferta boa. E ele não conseguiu dominar o desejo. Por isso que Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, se não fizeres o bem. Então, irmãos, e nós vemos aqui que Caim ele estava sendo dominado por um desejo. Então o que acontece? Aquela vontade de matar Abel veio no seu coração, cometer homicídio. Sabe por quê? Porque o bem não estava fazendo. O que é o bem, irmãos? É buscar a Deus, é jejuar, é orar, é fazer a obra de Deus. Isso ele não estava fazendo, e sim como muitos cristãos hoje que vivem no pecado. Observem os irmãos desconcertados. Observe os irmãos da igreja, irmãos, que vivem uma vida de erro, de pecado. Observe as campanhas de oração. Observa se eles participam, irmãos. Nenhum. Esses cristãos que não têm campanha de oração na semana, oração na madrugada, que não participam de nenhuma oração, pode chegar na casa deles, eles estão tudo desconcertados, irmãos. Mini short, né? Assistindo novela, andando de qualquer maneira, fazendo a vontade de Satanás, porque não tem vida, não tem intimidade com Deus, não estão deixando o Espírito Santo de lado e têm oferecido o pior tempo, a pior oração, o pior jejum, o pior sacrifício a Deus, e tem oferecido, irmãos, o resto a Deus, e tem oferecido o seu tempo para o mundo, para a televisão, para a internet. Então esses são os crentes que são como ímpios. Aí não santifica as vestes, o modo de falar, adultera, mente,
assiste as lambanças da televisão, as novelas, tudo aquilo que Satanás coloca na frente dele, ele vai comendo. Por quê? Porque não tem sacrifício a Deus. Irmãos, para receber, conversa com quem já recebeu algum dom espiritual, irmãos. Quanto essas pessoas pagam preço? 21 dias de jejum, irmão, oração. Aí Deus dá um dom de libertação, dom de cura, entrega o dom, né, irmão, de profecia. Pessoas para buscar dom de revelação pagam um preço muito alto, irmãos, né? Pergunta os irmãos que têm dons, irmãos. Você vê como que eles jejuaram, oraram na madrugada para poder receber. Tá vendo, irmãos, como é forte? Outra coisa que eu quero trazer também, irmãos, nesse versículo 7, que diz assim, mas, outra coisa que Deus fala a Caim, mas sobre ele deves dominar. Tá vendo, irmãos? Então o pecado ele já estava à porta de Caim, porque Caim ofereceu o resto a Deus. E Deus não olhou para a oração, né? Não olhou para o sacrifício de Caim. Deveria sim Caim procurar oferecer outro sacrifício a Deus. Deveria Caim procurar chamar a atenção de Deus. Mas ao contrário disso, né, irmãos? O pecado veio na sua vida, o desejo de pecar, acontece hoje, irmãos. O irmão tem desejo de pecar e Deus fala, mas resista ao pecado, a palavra de Deus está falando. Então Deus está falando para você hoje, meu irmão, que está com vontade aí de adulterar, está com vontade de mentir, está com vontade, né, irmãos, de cometer pecado, porque essa natureza terrena na terra, a carne ela tem vontade de pecar, mas Deus fala, deve você dominar esse desejo, assim como falou Caim, deve você dominar e procurar sacrificar a Deus, procurar também chamar a atenção de Deus. E para que esse pecado seja dominado, irmãos, era necessário Caim buscar oferecer sacrifícios verdadeiros a Deus. Outra coisa, irmãos, um dos frutos do Espírito, como Deus fala a Caim, deve dominar. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. O desejo, por exemplo, os desejos sexuais. Então, mas que vontade de adulterar, né? Que vontade de fornicar. Então, a Bíblia diz que nós devemos dominar, irmãos. Ore mais. Mas a fofoca. Domine, ore mais, né? Furto. Pessoas que têm mania de roubar. Então, você que se converteu, a Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais. Domine na oração, domine no jejum. Quem cometeu homicídio, não cometa mais. Domine, busca em Deus, sacrifica a Deus e pede para que Deus te dê força. Você que está com medo dessa pandemia, irmãos, depressão, domine este medo, domine essa angústia, essa depressão, né? Alegra no Senhor, busca em Deus. Cabe nós dominarmos, cabe nós decidirmos, é uma decisão que vem dentro de você, irmãos. Você que está me ouvindo aí, você que é viciado em droga, maconha, você que já acha que sua vida não tem mais solução, Deus está falando, depende de você dominar. Sabe como? Busca, sacrifica, fica na dispensação do Espírito, fica no centro da vontade de Deus. Aleluias! Eu quero dizer, irmãos, que o maior lutador e guerreiro não é aquele que vence um exército, mas é aquele que vence a si mesmo. Se você consegue dominar e vencer o seu eu, o seu ego, o seu homem terreno e natural, você sim, irmãos, conseguiu, porque você tem um Espírito Santo, você é um vitorioso, você é um vencedor. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, por quê, né? Por que a internet hoje tem tudo, irmãos? Porque o diabo quer que você fica refém. Quer que você fica ali refém das coisas que não agradam a Deus. Então quer que você tira o tempo melhor, o melhor sacrifício a Deus, o melhor tempo, aquilo que é de Deus. Em vez de orar na madrugada, fica até altas horas da noite e vai dormir até mais tarde e deixa de buscar a Deus. Eu estava vendo, irmãos, no começo dessa doença, essa pandemia na Itália, ofereceram canais abertos de televisão gratuitamente para as pessoas para não sair de casa.
E muitas pessoas morreram, irmãos, mas morreram sem conhecer a Deus e sem conhecer a Jesus. Então, irmãos, há muito hoje oferecido para nós, há muito oferecido para a humanidade, para que a humanidade se esqueça de Deus, para que a humanidade não tenha tempo para preparar o melhor novilho, o melhor sacrifício, o melhor jejum, a melhor oração, o melhor para Deus. Então Deus está procurando verdadeiros adoradores que ofereçam o melhor a Ele. Quando ficamos dominados pelo trabalho, pela internet, pelo entretenimento, os jogos, videogame, damos o pior para Deus, o resto, a oferta de Caim. Então, não oramos diariamente, oferecemos a Deus uma oraçãozinha de 5 minutos, ou Deus abençoa minha vida e dorme. Às vezes não oramos nada. Por quê? Porque gastamos o nosso tempo com o que não era para ser gastado. Outra coisa, irmãos, por que muitos Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não ouve o pecador. Por quê, irmãos? Porque o pecador é como Caim, oferece o pior a Deus, oferece o pior. Veja comigo. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amém, irmãos? É muito interessante que muitos dizem assim, mas tudo que eu pedi para Deus, Deus tem me dado. Eu tenho riqueza, eu tenho um carro, eu tenho isso. Irmãos, a Bíblia diz que o sol nasce para todos, irmãos. Todos têm oportunidade de estudar, trabalhar e receber dinheiro, receber riquezas na terra. Mas algo que Deus chama muita atenção, irmãos, não é uma riqueza material, é uma riqueza espiritual. É quando temos em comunhão, ouvimos Deus falar, sentimos a presença de Deus, somos abastecidos pelo Espírito Santo. A Bíblia nos fala, amados irmãos, de uma igreja chamada Laodiceia. Eles achavam assim, rico estou e falta não tenho de nada. E sabe o que Jesus falou? Pobre, cego, nu e desgraçado. Então a Bíblia classifica ali, Jesus classificou aquela igreja até como desgraçada, cega, pobre, nu. Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram cegos espirituais, eram pobres diante de Deus, porque não buscavam tesouros no céu. Que a Bíblia diz, não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça ferrugem consome, mas acumulais para vós tesouros no céu. O tesouro no céu é sua busca, comunhão e intimidade com Deus. A cegueira espiritual é que não consegue enxergar. Quantas igrejas hoje são cegas espiritualmente, vivem no pecado, pecado de sensualidade, pecado de lascívia, vivem, irmãos, estão ali cantando, adorando a Deus, mas não buscaram saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Hoje em dia nem se pode mais pregar em sensualidade, vaidade, contra pinturas de rosto, cabelo, porque as igrejas hoje não aceitam. Os crentes hoje, irmãos, são modernos, são igrejas contaminadas. Então vivemos verdadeiramente, irmãos, se formos viver hoje, comparar a igreja hoje, comparamos a igreja como a igreja de Laodiceia. As igrejas hoje têm vivido uma igreja como a igreja de Laodiceia. E alguns historiadores dizem que a era de Laodiceia está aí, irmãos? As igrejas mornas, frias, as igrejas church, as igrejas, irmãos, os coaches, as igrejas de preto, jogo de luz, tem tudo quanto é entretenimento para jovens, só não tem o Espírito de Deus lá dentro, só não tem o Senhor Deus da glória, só não tem aquele que vive e reina, não está lá dentro. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo entrou, a vaidade entrou, a mentira entrou, o pecado entrou, os pastores estão enganando o povo, mandando as almas tudo para condenação, e o povo está indo junto. Mas você nessa noite que está me ouvindo, irmãos, é tempo, irmãos, de pararmos e buscarmos a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está procurando homens e mulheres que o amam. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, está aqui, irmãos, quem quer ser Abel, quem quer ter a oferta de Abel, quem quer colocar a verdadeira oferta de Abel a Deus. Então veja bem, irmãos, vou ler de novo. Se o povo
que se chama pelo meu nome, se você se diz cristão, se humilhar diante de Deus, chora, irmão, na presença de Deus. Quanto tempo tu não derrama lágrima? Orar, buscar a face de Deus, busca Deus. Buscar a face de Deus não é fácil, irmão. Buscar a face de Deus é no jejum, é lágrima, é oração na madrugada, é 1, 2 horas de oração diário. Converter dos seus maus caminhos. Que crente é esse, irmãos, que se diz cristão e não largou a novela, não largou a mentira, não largou as calças coladas, não largou os decotes, mostrando o decote na internet, no WhatsApp, no Facebook? Larga o pecado, deixa o seu mau caminho. Glória a Deus! Deus quer a obediência do seu povo. Glória a Deus! Então, irmãos, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei. Então Deus, olha que atentou, Deus se atentou para a sua oração. Vai perdoar os seus pecados. Perdoar pecado implica também em salvação. Salvação. E sararei a sua terra. Prosperidade na terra também Deus tem para ti. Glória a Deus, aleluia. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Olha que forte, irmão. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Meu Deus. Então Deus está te vendo e Deus está te ouvindo. Está dizendo, filho, venha. Eu quero te abençoar, eu quero te abraçar. Glória a Deus. Deus quer fazer novo tudo na sua vida. Amém, irmãos? É tempo, irmãos, é tempo de renunciarmos, é tempo de buscar, é tempo de santidade. Glória a Deus, que Deus abençoe, esta palavra fale mais ao seu coração.